Sem marcador, botão. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele por esta força. Por mais um dia, nós estamos por aqui ainda, pela misericórdia de Deus. Você aí, aonde você se encontra neste momento, em qualquer parte do planeta Terra, se você ainda não escreveu na nossa página da internet, por favor, escreva aí. Ajuda-nos a divulgar a doutrina da salvação, da libertação. Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz da série que nós estamos fazendo, Assim Caminha a Humanidade. Nós já gravamos as 3 revelações: Moisés, Jesus, o Consolador, a 3ª revelação. Gravamos sobre o que causa as energias, qual é o segmento religioso. Hoje nós vamos falar sobre a religião. O que é religião? Religião quer dizer religar o homem a Deus. Aí é que surge a igreja. Aquela que nós hoje, no nosso estudo do grupo Espírita, o Caminho do Amor, nós ensinamos. Nós agradecemos a Deus pelas muitas encarnações que nós tivemos na nossa existência, na nossa vida, né? Esta última foi a melhor de todas, porque foi nessa que nós conhecemos a verdade de Deus. Ela nos libertou da escravidão religiosa, da lei do pecado da morte, que foi criado pela igreja, que é a senzala que nós chamamos de igreja. Mas o Cristo do Deus vivo nos deu a carta de alforria e Ele selou com seu sangue, lá na cruz do Calvário, naquele dia em que Ele venceu a igreja. A sua luz resplandeceu como o sol da manhã de primavera, nos deu essa carta de alforria, nos libertou. Hoje nós somos libertos. Assim caminha a humanidade. Sempre adota uma religião. Jesus é o caminho, mas a igreja está sempre na contramão. Por quê? É a nossa pergunta. Vamos começar usando a Bíblia, a coletânea de livro que chamamos de Bíblia, que é uma biblioteca. É uma coletânea de livro em um só volume. Lá no primeiro livro, Abraão, o chamado pai da fé. Abraão, lá na cidade de Ur, vivia várias nações juntas. Abraão era um homem seguidor do Deus único, porque Deus é um só. A humanidade que sempre adora 3.
Então, o anjo de Deus, o emissário do Criador, chamou Abraão, pediu que ele saísse do meio daquele povo, fosse para as montanhas. Porque ali ele servia vários deuses e adorava a imagem de escultura. Presta bem atenção. Está lá. Por que Deus pediu para que Abraão saísse do meio daquele povo? Porque eles adoravam outros deuses e adoravam a imagem de escultura. Fazia sacrifício. Durante o tempo que eles ficaram lá, na terra que Deus mostrou para eles, eles eram livres. Abraão desencarnou. Eles voltaram a cometer os mesmos erros. Foram escravos no Egito durante mais de 400 anos. Pediram a Deus novamente a sua pátria. Eles queriam ter a sua glória. Deus então enviou um libertador chamado Moisés e tirou do Egito e levou novamente para Canaã. Mas para isso, eles tinham que ficar no deserto, no lugar neutro, até chegar o tempo para eles entrar na terra de Canaã, que Deus prometeu a Abraão. Toda essa terra eu dou à sua descendência, se vocês tão somente obedecer a minha palavra, andar nos meus estatutos, aceitar Jesus, batizar, tomar ceia, fazer eucaristia, pagar dízimo. Quem inventou foi a igreja. Então, Moisés, obediente a Deus, ficou durante 40 anos esperando chegar a hora de ele entrar na terra da Canaã, esperando a promessa. Porque você, meu irmão, se Deus lhe prometeu uma coisa, espera em Deus. Não passa. Não dê um passo à frente de Deus. Lembra que nós gravamos? Nós somos o zero. Se nós ficarmos na frente de um, nós diminuímos. Nós temos que ficar atrás de Deus. Deus é o número 1. Durante 40 anos, faltou carne, Deus enviou uma nuvem de codorniz e o povo se fartaram de comer carne. Faltou água, o Senhor mandou ferir a rocha e nasceu uma fonte de água. Faltou alimentação, Deus enviou o manjar do céu, o tempo que eles necessitavam. Mas como nessa vida tudo se acaba, tudo tem um final, né? Nessa existência, Moisés desencarnou. Josué tomou a frente. O que ele fez? Primeira coisa foi desobedecer. Ele invadiu a terra que era uma promessa, ele tinha que esperar. Nunca mais Israel ficou livre. Esteve liberto, teve escravizado todo o tempo, dispensou por todo o planeta Terra. Ficaram sem pátria novamente. O Império Romano tomou por mais de 1000 anos o planeta Terra. Invadiu Jerusalém. A mesma coisa que eles fizeram com o povo de Jericó, o povo do Império Romano fizeram com os hebreus. Tornaram-se escravos novamente. E o Império, Deus então enviou o Cristo do Deus vivo, a estrela da descendência de Davi. A igreja não aceitou. Lutou até que o matasse crucificado na cruz.
Mas durante 3 anos, o mestre de Nazaré, ele deixou o evangelho, a carta de alforria, que veio nos libertar dessa escravidão religiosa, chamada de religião, de igreja. Paulo e João, depois da volta do Nazareno, depois de ressuscitar, ele volta para o plano espiritual. Paulo e João continua a frequentar a igreja, a sinagoga. Cura um paralítico na porta do templo. E todo começa a considerar ele como Deus. E aquele alvoroço no templo, o sacerdote chega e pergunta, mas o que está acontecendo aqui? Então eles falam, este homem curou aquele paralítico. O paralítico estava correndo de um lado para o outro, pulando, agradecendo a Deus. Aí ele chama ele e diz, ensina-nos a fazer essa mágica. Então Pedro disse, isso não é mágica. O que nós fizemos, nós não somos anjos de Deus. Não somos superior a ninguém. O que nós fizemos em nome de Jesus. Aquele que vocês matou, aquele que vocês condenou para ser crucificado na cruz com mentira, com falso testemunho. É em nome dele que nós fizemos isso. Então eles foram expulsos da igreja. E eles então continuaram a fazer o evangelho no lar que eles faziam quando Jesus estava com eles na casa de Pedro. Segundo nosso irmão Lucas, dentro de pouco tempo tinha mais de 3.500 almas, seguidores na casa de Pedro. A igreja esvaziou novamente. A igreja então se levantou novamente contra ele, matou um por um dos apóstolos. Matou Pedro crucificado na cruz, de cabeça para baixo, e depois decapitou Paulo. E a igreja então começou a perseguir os seus seguidores do Nazareno. Colocavam na arena para serem devorados vivos. A multidão aplaudia, porque via o sofrimento, os gritos de horror. Mas de repente os cristãos começaram a entrar na arena cantando louvores a Jesus. Perdeu a graça. Sempre inventava algo, queimava vivo. Queimava na fogueira, vivo. Eles entravam cantando na fogueira, glorificando a Deus. Aí alguém disse para o Constantino, imperador romano, olha, é bom parar com isso, porque parece que quando mata um cristão, nasce 100 do sangue dele. Então Constantino teve uma ideia. Ele inventou uma história que ele teve uma revelação. Aí ele mandou construir uma espada em forma de uma cruz. Aí começou a lutar contra os muçulmanos. Durante a grande cruzada, durante quase 3 séculos. Sabe o que eles faziam? Queria proteger o túmulo de Jesus. É um sinal que eles não conhecem o Evangelho. Jesus nunca teve túmulo. Jesus ficou 2 dias, 1 noite sepultado num túmulo emprestado. Mas ele ressuscitou. Ele não está lá. Depois, então, criaram a indulgência. O que é a indulgência? Era o rico comprar o céu, comprar salvação para toda a família. E com o dinheiro, eles construíram a Basílica de São Pedro. O povo começou a se rebelar, eles criaram a Santa Inquisição. Aquele que se rebelasse era morto, queimado vivo na fogueira. Dizia que era Satanás, que estava se levantando contra a igreja. Só que eles faziam isso em nome de Deus, em nome de Jesus. É o pior das coisas. Vários séculos
cobriu-se a terra de trevas. Um monge, não satisfeito com a indulgência e com a Inquisição, se levantou contra a igreja. Aí começou o movimento da reforma, e o qual eles levaram o nome de os protestantes, porque eles protestavam contra a lei papal da igreja, que era a lei do homem. Estava contra Deus, estava fora, porque a fé, segundo o que está escrito, não é pela obra, é pela caridade. Não precisa comprar, é de graça. Lutero criou-se um grande movimento. Nasceu dele os calvinistas, se separou e criou outro movimento, chamado calvinista. E começaram a cometer o erro que a Igreja Católica cometia. Aí começou a se dividirem. Lembra do que o Senhor Jesus disse? Reino dividido não subsistirá. Aí nasceu presbiteriano, luterano, metodista e Igreja Adventista do Sétimo Dia. A senhora Ellen White, dizem ser profeta, e começa a escrever livro e pregar um movimento que se alastrou-se, o advento do Cristo, a volta de Jesus, que Jesus ia voltar, marcando o dia, a hora em que Jesus ia voltar e ia arrebatar aqueles que guardavam o sábado. É dizer, os 10 mandamentos só serviam o sábado. Os outros 9 não precisa obedecer, não. Guardando o sábado, você era livre. Chegou o dia. Jesus não veio. A igreja se dispensou. Quase que fechou as portas. Logo depois, os testemunhos de Jeová se levantaram e também profetizaram a volta de Jesus. O fim do tempo. Chegou o dia, a hora, o mesmo aconteceu. Jesus não voltou. A igreja pregou, 2000 anos chegará, mas 2000 não passará. 2000 chegou, passou, 1999, entrou para 2000 e o mundo continua. Hoje nós estamos em 2022. Jesus não voltou e o mundo não acabou. 2018, uma profeta protestante colocou duas profecias na internet. Que naquele ano Jesus ia voltar, o mundo ia acabar. Jesus tinha comunicado a ela. E Jesus disse a ela que o mundo só ia durar até a primeira quinzena de abril de 2018. O mar ia se levantar, que o tsunami, as ondas do mar, ia varrer os moradores de rua da Avenida Paulista da cidade de São Paulo, capital de São Paulo. Essa cidade está a 740 metros de altura da altitude do mar. Imagina só, todo o povo litorâneo iria desaparecer, toda a cidade. Ia levantar terremoto como nunca houve, que haveria terremoto que ia abrir vala na Avenida Paulista em São Paulo, que ia engolir prédio com 20 andares. E a advertência era essa: meus servos, volta para a igreja, porque senão irá para o inferno. Quando alguém disse para mim, eu então alertei minha irmã, reconheça, estuda o Evangelho de Jesus. Quando Jesus disse, chama você de servo, não é Jesus. Jesus não volta a palavra dele.
capítulo 15, ele diz: de hora em diante não sois mais servo. Nós não somos servo de Jesus, nem servo de Deus. Nós somos filho de Deus e irmão de Jesus. Segundo, voltar para a igreja. Para ser salvo tem que voltar para a igreja? Aqueles que estão desviados? Então o protestante tem que voltar para a igreja católica? Os protestantes não saíram da igreja católica? A igreja católica não saiu das igrejas pagãs do Império Romano, que adorava 3 deuses. Hoje adora 3, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E adora a imagem de escultura. Voltou ao tempo da cidade de Ur. Por que Deus tirou o povo da cidade de Ur? Porque adorava 3 deuses e imagem de escultura. Tenha cuidado, minha irmã. Hoje, nós convidamos a você a tomar o Evangelho na mão, estudar conosco, principalmente 7 passos para uma vida melhor. Entra na internet, estuda aí conosco, 7 passos para uma vida melhor. E venha encontrar conosco, venha conversar conosco. Nós, se você quiser nos encontrar, entra na internet, na USE, União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Você nos encontrará. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista. Sou um administrador desse grupo Espírita, o Caminho do Amor. Nós estamos aqui para estudar. Não é para pregar uma nova religião, não. Para estudar o Evangelho e viver o Evangelho. Jesus precisa de você, minha irmã. Jesus precisa de nós, porque o mundo está precisando dele. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sem marcador,